A Caverna de Platão e a mídia. Eu estava pensando, depois de algumas coisas que eu vi, estava pensando em fazer esse vídeo e tentar traçar alguma similaridade, linkar a analogia que Platão faz, né, no livro A República. Quem não leu, eu recomendo que leia. A analogia de Platão ela é mais conhecida, mas no livro da República traz outras analogias também, como a analogia do navio, né, as divisões da alma, a analogia do anel de Giges, que é fantástico. Então, quem não leu o livro da República, quem quiser falar de política, então tem que ler, tem que saber um pouco da base política, que é a República, o Leviatã, Maquiavel e etc. Tem gente que quer falar de política, mas acha que falar de política é falar sobre os políticos. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quer falar de política, vai ler filosofia. Né? Filosofia é a mãe de todas as outras ciências. Não é? Bom, enfim. E nesse livro, nessa analogia, Platão conta que as pessoas estão dentro de uma caverna, olhando para a parede, de costas, né? Eles não sabem disso, né? Só quem está depois isso é descoberto, mas eles estão olhando para uma parede e vendo sombras naquela parede. Eles estão acorrentados pelo pescoço, pelas mãos e pelos pés. Estão sentados, são escravos, eles não sabem que são escravos, tá? Então, estão olhando para a parede, vendo sombras passando. E a vida deles, dessas pessoas, se resume a isso: olhar para as sombras. Platão conta que um certo dia, um dos escravos ele se solta. As correntes caem e o escravo sai da caverna. Detalhe, o escravo ele só sabia que estava em uma caverna quando saiu da caverna. Né? O escravo só entendeu que era escravo quando ele foi liberto. E quando ele sai da caverna, ele percebe que a caverna não é o mundo real. Aquilo que ele via na parede eram sombras que se passavam, que eram refletidas de pessoas, de coisas da realidade, da verdade. Então, aquele escravo, quando ele sai da caverna, ele percebe que existe um mundo verdadeiro e que aquele que ele estava por tanto tempo era um mundo de ilusões. O que acontece? O escravo, quando ele sai da caverna, né, um lugar com pouca luz, quando ele sai e se depara com a luz do sol, ele sente um incômodo, um desconforto, seus olhos doem. Por quê? Porque ele não estava acostumado com aquela luz, a luz da verdade, a luz do sol. Estava acostumado com um ambiente com pouca luz, né? Um ambiente onde o que ele via não era a realidade em si. O que ele faz? Então, ele volta para a caverna e conta para aquelas pessoas que ficaram ali, ainda escravas, olhando para aquela parede onde passavam as sombras, e fala para elas que elas não estavam no verdadeiro mundo. O mundo delas não era aquele. Aquele não era o mundo real. E o que eles viam na parede não era a realidade. O que fizeram? Mataram aquele, vamos dizer assim, aquele filósofo, né? Porque o Platão trata disso nessa analogia. O sábio, mataram o sábio porque ele expôs a verdade para aqueles que estavam aprisionados. O que isso tem a ver com... É claro que Platão está falando de Sócrates, né? Sócrates que expunha a verdade, trazia à luz aqueles que estavam escravizados, aqueles que pensavam que sabiam alguma coisa e não sabiam nada. E Sócrates, então, ele mostrava a essas pessoas que pensavam que sabiam, que eles não sabiam nada. Né? E Sócrates foi morto por causa disso. Né? Uma das acusações foi de corromper a juventude de Atenas. Quando você vai ler... Quando você lê a história da filosofia de Giovanni Reale, ele mostra que os discípulos de Sócrates,
aqueles que o acompanhava, né, na sua jornada, começavam a indagar também outras pessoas, e as outras pessoas diziam assim: olha só o que Sócrates está fazendo. Sócrates está corrompendo a juventude, porque os discípulos dele seguiam os passos de Sócrates e envergonhavam aqueles ditos sábios. Olha só, um cara que dizia que sabia tudo, que tinha conhecimento, passava vergonha, era exposto à vergonha por um discípulo de Sócrates. Então começaram a acusar Sócrates de corromper a juventude, e Sócrates foi morto, acusado desse crime também. Então Platão, nessa analogia da caverna, ele fala da vida de Sócrates. Sócrates foi morto por demonstrar a verdade e mostrar que aqueles que achavam que eram livres estavam aprisionados no mundo de ilusões. O que a mídia tem a ver com isso? Hoje, as pessoas estão acostumadas, já crescem, né? Que os escravos, eles crescem, eles já nascem numa caverna, na analogia, né? Eles nascem, eles crescem, eles morrem na caverna sem saber que é caverna. Eles morrem escravos sem saber que são escravos. Hoje, as pessoas, infelizmente, já nascem, né? E depois de 1 ano, 2, a mamãe e o papai já colocam um celular na frente da criança, já coloca a criança na frente da televisão, para o papai e a mamãe poder fazer suas afazeres, suas tarefas, etc. Então a criança já cresce com aquele hábito de pegar conhecimento e de ver o mundo através de uma tela. Ele cresce assim, o adolescente cresce assim, e ele passa mais tempo olhando para o celular, olhando para a parede e criando a sua cosmovisão segundo aquilo que a parede o oferece. Aquilo que a parede, as sombras que a parede oferece, é que vai moldando a cabeça do ser humano. Quando uma pessoa descobre que aquilo que a mídia propaga, na maioria das vezes, não corresponde à realidade, aquela notícia que a mídia passa, que a grande mídia passa, que as grandes TVs passam, não corresponde à realidade. Quando alguém fala assim: olha, tá vendo esse cara aí que tá falando? Esse cara aí, ele se vendeu. Olha só o que esse cara, que não tá na mídia, que não tem voz, olha os argumentos, olha os estudos que ele está demonstrando. Olha só, ele colocou em prática a teoria e olha o resultado. É diferente daquele que está na mídia, porque hoje em dia, ainda mais nessa situação, não tem muito estudo baseado. Tem o quê? Não, nós somos baseados em estudos científicos, tá? Então me mostra. Não, o governador, quando o jornalista Augusto Nunes perguntou assim: o senhor se baseou em qual estudo para poder dizer aí, o senhor tirou esses números de quais estudos? O governador de São Paulo disse então: Augusto, você é um grande repórter, admiro tanto você, papapá, estamos baseados sim em estudos e vamos fazer de tudo para poder salvar vidas. A pergunta foi: em qual estudo? Ele não respondeu. Por quê? Porque não tem estudo nenhum. Mas as pessoas que se baseiam por aquilo que passa na televisão, aquilo que passa nos grandes telejornais, principalmente emissoras que nós sabemos que são militantes, né? E não digo contra o governo, mas contra a verdade. Olha como é que funciona. De tanto você ficar ouvindo a mesma coisa, você acaba acreditando nisso. Foi uma das táticas da União Soviética, a propaganda. Você ouve muito aquilo. Você liga a televisão, você vê. Vamos colocar outro nome pro bichinho que tá no ar. Vamos colocar o nome aí de Maurício, né? Você vê na televisão: Maurício matou 20. Aí você vai na lotérica, tá lá o papelzinho: cuidado com Maurício. Aí você liga o rádio e fala assim: olha, novas pesquisas sobre esse vírus chamado Maurício. Aí você sai na padaria, tem lá um cartaz escrito Maurício. Onde você vai, você enxerga isso. Isso é propaganda.
É igual leite. Quando você quer vender um produto, você associa o produto com uma imagem. Já viu aquela propaganda de leite? O gato mia, o cachorrinho late? Então, o leite é associado com o quê? Com crianças gordinhas, bochechudinhas, aparentemente saudáveis. Por quê? Para fazer essa ligação. Olha, se tem uma propaganda de leite e está colocando crianças bebendo leite e essas crianças são saudáveis, bem nutridas, logo o leite é saudável. É isso que a propaganda faz, é isso que a mídia faz. E se você não parar de se basear no que a mídia está passando, você vai morrer na caverna. E se você, toda vez que alguém chegar e falar o contrário daquilo que a mídia passou, você vai morrer na caverna. Toda vez que alguém fala assim, olha, pode não ser isso. Por que você não ouve a pessoa ao invés de apedrejá-la? Na caverna de Platão, a maioria estava errada. O que eu mais ouço hoje é, então tá todo mundo errado então. Tá todo mundo errado. É isso que a analogia de Platão mostra. É isso que Etienne de la Boétie ele diz no seu texto Servidão Voluntária, que as pessoas se deixam fazer escravas. É isso que Sartre diz no seu Existencialismo, que as pessoas, ao invés de serem livres, independentes, elas escolhem estar debaixo de uma autoridade porque elas são preguiçosas. Se der errado, a culpa foi dele, eu fiz porque mandou. Entendeu? Toda a história mostra que as pessoas elas preferem estar num estado de submissão do que ser mentes livres, espíritos livres, olhar com uma ótica diferente da maioria. E toda vez que eu vejo pessoas fazendo coisas porque passou no telejornal, sinceramente, eu fico triste. E toda vez que eu vejo alguém dizendo que eu estou errado porque eu não sigo a maioria, também fico triste. Só que eu fui liberto da caverna. Estou me libertando, né? Não totalmente, mas estou me libertando da caverna. E eu espero que daqui a algum tempo eu veja mais gente, mais pessoas livres da mídia e dessa narrativa que é passada constantemente. Daqui a algum tempo nós vamos olhar para o hoje e vamos ver que, nossa, como nós estávamos errados. A mídia não é diferente da analogia que Platão trouxe no livro A República. A mídia nada mais é do que uma caverna de Platão, com um layout, um design, uma arquitetura moderna. Saiamos da caverna enquanto é tempo.